Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando é que você vai estar ouvindo esta conversa com quem tem histórias para contar. Uma série de boas conversas para mim, que eu tenho com pessoas que eu tenho uma admiração pela maneira como se colocam no mundo e com quem eu quero compartilhar, eu quero ter uma conversa que resgata aspectos da nossa convivência profissional, da nossa convivência política, da nossa convivência cultural, da nossa convivência social. E são pessoas que têm uma contribuição ou têm dado uma contribuição para aquilo que eu chamo o tecimento de um mundo melhor para todos. Hoje eu converso com Heloísa Dias. Elo, eu te conheci, não sei bem se em 1979 ou 1980, quando a Fundação Jones dos Santos Neves, eu já não estava mais na Fundação, mas tinha um contato afetivo muito grande, muito mais do que um contato funcional, porque eu havia assumido a Secretaria de Planejamento do Estado, mas era um contato afetivo. E eu não sei bem se no bojo daquele programa CPM BIRD, ou como foi que você, que não tem certidão de nascimento no Espírito Santo, mas que se transformou numa capixaba de carteirinha, e eu então te conheci. E foi um período que eu, em termos do linguajar de hoje, ou do linguajar dos últimos 20 anos, nós poderíamos chamar um período muito rico de construção de desenvolvimento sustentável, ambiental, social. Eu diria que a preocupação naquela época ainda não era com o desenvolvimento econômico sustentável. Na realidade, 1970, 1980, nós estávamos vivendo a égide dos chamados grandes projetos de impacto. Para muitos no Espírito Santo, já estava, a questão econômica estava resolvida. Então, a questão toda era como fazer a inclusão social e como fazer a proteção ambiental. Então, a minha primeira pergunta, Elo, o que daquela Elo habita esta Elo de hoje em 2020? Nós estamos falando em 3 de outubro de 2020, no auge da pandemia da Covid. Eu acho que quase tudo ainda. Porque, na verdade, eu acho que aquela Elô ali já vinha lá de trás, entende? Assim, eu sempre tive essa mania de querer trabalhar de uma forma mais participativa, mais solidária, de querer de me envolver em lutas que construíssem para o coletivo. Né? Minha mãe falava que eu tinha mania de me preocupar com os outros. Era uma mania para ela, entende? Que eu devia ficar mais centrada. E eu sempre quis ajudar, preocupar com quem estava na chuva, com quem estava. Então, acho que isso me fez a vida inteira buscar alguma coisa onde eu pudesse contribuir para um mundo melhor, um mundo mais igualitário. E aí, é claro, a gente vai amadurecendo, a gente vai trilhando os caminhos, e até chegar no que hoje eu estou chamando de imunidade geriátrica. Onde você volta um pouco para ali a fazer aquilo que você quer e desafiando um pouco, com cara e coragem, né, esse processo. Então, assim, eu ainda quero construir muito, eu ainda quero colaborar muito, sei que existem questões que nos fazem reduzir um pouco o ritmo e tudo, mas naquilo que eu puder me adaptar nesse momento que eu estou e ajudar a construir um mundo melhor, eu quero participar. E essa demanda, quando a gente acha que já conquistou, né, Arminda, a gente parece que tem que arregaçar as mangas e reconstruir uma série de coisas. E aí nós temos histórias para contar, né? Eu acho que a gente já viveu, agora temos que viver novamente, fazer novamente várias lutas que nós já fizemos, que temos que refazê-las, mas com amadurecimento e com o que a gente pode colaborar com esse conhecimento e trilha que nós já percorremos, né?
trilhas, né? Eu acho que nós somos de uma geração, apesar da diferença de idade entre nós, mas eu acho que nós somos de uma geração muito privilegiada. E ela é uma geração privilegiada porque muito cedo tivemos oportunidades de, eventualmente, colocar a mão na massa, fazer algumas coisas, fazer muitas coisas que a gente acreditava, que a gente achava que aquela ação ia mudar o mundo. E eu, sem dúvida nenhuma, acho que aquela geração nossa, lá da década de 70, década de 80, ela foi privilegiada porque ela teve a oportunidade de fazer a transição entre o planejamento ou entre a montagem de um arcabouço institucional, que lá atrás foi legislação, por exemplo, legislação de PDU, legislação ambiental, impacto ambiental, legislação de loteamento. Eu estou me falando muito daquele período seu, na então Fundação João de Santos Neves, e depois alguns de nós tivemos o privilégio de ir para a execução. E eu acho que você é uma dessas pessoas que teve esse privilégio, porque já no final dos anos 80, ou menos de 10 anos depois de eu ter te conhecido naquela sua agitação comum, normal, de montar legislação, de fazer... você foi para a execução trabalhando numa administração progressista, que foi a primeira gestão do Vitor Buarque como prefeito de Vitória. Como é que foi isso? As coisas... Foi a realização do sonho. Ganhei um Papai Noel, agora eu vou poder fazer o embrulho daquilo que eu acreditava. Conta um pouco, compartilha conosco este privilégio que você teve de sair digamos, da construção de arcabouço institucional, legal, para a execução, a efetiva execução e para o embate político que está, obviamente, por trás de toda esse tipo de ação. Certo. Foi um imenso privilégio mesmo, Anida. Eu falo que a vida me deu alguns grandes privilégios, eu sou muito agradecida à vida e ao que a gente viveu e pôde fazer e compartilhar. O primeiro foi quando eu me formei como socióloga, em plena ditadura, e onde sociólogos tinham, né, só de ser sociólogo já era um pouco excluído aí do processo. E eu resolvi morar lá com os índios, com os caingangues, no sul. Ali foi uma grande escola, uma grande oportunidade na vida de convivência, de conhecimento, de entender o que era a vida comunitária, né? Entendi um pouco mais de mais-valia que eu aprendi teoricamente na concepção da cultura indígena, que não acumulava, que era de subsistência e que achava um absurdo eu querer fazer uma horta imensa, se eles precisavam só de um pouquinho, para que eu quero mais do que eu preciso? Né? Então, ali eu fui entendendo esses conceitos de uma forma mais concretamente pela experiência indígena de uma outra cultura. Né? E quando eu chego no Espírito Santo, eu tive também uma grande sorte, uma grande oportunidade, que foi toda uma coincidência, saindo dos índios, eu estava indo para trabalhar com os índios, encontrei com o Hermógenes, né, da Fonseca, o grande Hermógenes, e rasgou minha passagem na rodoviária e falou, não, você não tem que voltar para Belo Horizonte, nós precisamos de você aqui. E rasgou minha passagem, eu não tinha dinheiro, e fui para a casa de Rogério, e aí foi uma porta de ouro, né, de entrada no Espírito Santo, entrei com grandes pessoas, grandes amigos, e que me deram essa oportunidade primeiro na fundação, que era, a gente falava, me chamavam de socióloga de vanguarda, né? E eu achava que tudo era muito vanguarda ali. Vocês tinham, né, aquaviário, ideias maravilhosas e super novas e super desafiadoras, né, para aquela realidade. E já foi um grande aprendizado. E com isso a gente se preparou para enfrentar o que a gente chamou do primeiro governo municipal ali, né, com esse grupo, que foi uma experiência maravilhosa. Na verdade, eu tinha passado para eu queria estudar com o Sartres, fazer o desenvolvimento sustentável, que eu comecei a entender um pouco sobre essa questão
de desenvolvimento mais sustentável, meio ambiente, eu estava ali no planejamento ambiental, né? A gente estava iniciando essa reflexão de uma forma mais profissional. E eu estava com passagem, mas chegou o desafio e a solicitação da gente participar da equipe, e eu acabei adiando a minha ida, que acabou não acontecendo, né, da seleção lá para Bélgica, fiquei na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, onde a gente pôde realizar muito. Primeiro, pela grande equipe, né? A gente tinha muita coerência, a gente tinha um foco. Foi muito fácil ser secretária, fácil assim. Eu não estava sozinha enquanto secretária de Meio Ambiente. A gente tinha uma equipe com a preocupação ambiental, com uma preocupação mais interessante para a cidade, e acho que foi um grande sucesso. A gente pôde fazer muita coisa por trabalharmos em equipe, pela nossa coerência, com a preocupação social, ambiental, e conseguimos levar isso de uma forma brilhante, né? Ali a gente tem muitas realizações e muito orgulho do trabalho feito enquanto governo, né, enquanto equipe, e saímos com uma grande aceitação e não foi à toa, porque a gente realmente conseguiu dar uma alternativa para a Vitória e fazer uma virada naquilo que era meio que consolidado, podemos poluir, podemos usufruir, sem ter a preocupação com a sustentabilidade, e a gente mostrou que não, que tínhamos que trabalhar de uma forma mais sustentável com toda a política municipal e estadual. E fizemos valer, né, a autonomia municipal para atuar, que era uma questão mais nova na Constituinte, tudo mais, na nossa Constituição. Eu acho que isso foi muito bom. Elô, me diz uma coisa. Conta um pouquinho, principalmente, para quem não viveu aquele período, para mim, por exemplo, não é? Você sabe que naquele período áureo da administração do Vitor à frente de Vitória, eu tinha saído para consolidar uma carreira acadêmica, foi no meu período de doutorado. Acompanhei as coisas do Vitor à distância, e quando eu falo à distância, eu falo literalmente à distância, porque o que havia de mais rápido à época, em termos de comunicação, era um fax, e tinha um aparelho de fax na prefeitura inteira que o Vitor guardava no gabinete dele e só ligava de vez em quando. Destaca aí, principalmente para quem não teve o privilégio de acompanhar o dia a dia, quais teriam sido os seus principais embates para esta visão de desenvolvimento sustentável, que era o desenvolvimento sustentável de Nancy Sachs, não é? que já era uma referência na década de 70, eu me lembro do primeiro contato com Inácio Sachs num seminário patrocinado pela João Pinheiro em Belo Horizonte. Ele já era uma senhora referência, continua ainda hoje sendo uma referência. Mas colocar isso na prática, com a humildade que você aprendeu convivendo com uma tribo de nativos, não é? Como é que foi? Se você tivesse que destacar 2 ou 3 fatos, ou tivesse que relatar 2 ou 3 fatos que, de uma certa forma, ilustrem para quem não viveu aquela época ou para quem não acompanhou aquela época, qual era o estado da arte, qual era o estado dos embates, da explicitação ou implicitação dos conflitos? Engraçado que eu sempre tive você muito junto, Aline. Não sei se é porque você foi muito importante, você, Estélio, Antônio Carlos, né, e Fernando, na minha chegada ali como socióloga, que eu cheguei na casa com o Rogério, tudo na parte mais de indigenista, mas depois eu assumi ali como socióloga e no planejamento, né, da cidade. Eu tive sempre você, talvez pelo ensinamento que eu tive com vocês ali na fundação, eu levei sempre você muito junto com a gente nessa gestão. E tenho ainda, né? A gente, eu acho que enquanto grupo ainda é muito junto. Olha, foram muitas transformações, Alindo. A primeira questão, eu não sei se a gente pontua, porque era muita equipe, entende? Não era uma coisa do meio ambiente, não. A gente realmente integrava, era uma coisa transversal
já naquela época, entre educação, saúde, meio ambiente, cidadania, todas essas ações estavam articuladas e a gente conjugava, né, políticas públicas e entrelaçava, por isso o sucesso. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho muito forte é a questão do amor do capixaba pela cidade de Vitória, do cidadão. A cidade era suja, a cidade era mal cuidada, e a gente começou, quando a gente resolveu que ia limpar calçadas, e limpar paredes, ia reciclar o lixo, e todo esse trabalho, todo mundo achava que ficaram loucos, né? E a gente começou a limpar, e daí a pouco o cidadão queria aquela cidade mais limpa, todo mundo estava orgulhoso da cidade. Eu sinto, eu tenho uma lembrança de muito orgulho do capixaba e do pessoal de Vitória, do morador de Vitória, com aquela cidade. A cidade passou a ser da gente, e não só de um governo, né? Então, isso era uma grande transformação, porque a gente trouxe junto à população em várias situações, né? De pensar o orçamento, de pensar o planejamento da cidade, de pensar as ações e aprovar, era tudo muito participativo, desde o orçamento até a aplicação desse orçamento. Isso faz uma grande diferença, porque as pessoas se sentem incluídas e participativas, e a gente abriu bem para todos os setores essa participação. E foram grandes desafios. Primeiro, com os grandes projetos, né, que ditavam a questão ambiental, ditavam a licença ambiental, e a gente falou, não, como diz eu não me esqueço de Rogério, recebendo a direção de grandes empresas, e o pessoal falou, oi, Rogério, meu amigo, ele falou, agora a coisa aqui mudou, não é bem assim, não, agora nós temos que conversar. Enquanto aqui eu sou governo e vocês estão aí usando estão participando da nossa cidade. Vamos conversar, né? A coisa mudou, não estamos, o dono do botequim é outro. E a gente ali começou a discutir com eles. Na questão ambiental, o que era a participação dessas empresas, o que se reduzia? Reduzia em patrocínio de eventos, patrocínios de Semana do Meio Ambiente, Dia do Meio Ambiente, e a gente traduziu isso em controle mesmo, em aplicação de um sistema que reduzisse a poluição. Eu lembro muito, esse foi o maior desafio que a gente teve de início, né? Eu lembro que nós fizemos uma campanha Seja Vivo, achei um selinho esses dias, falei, nossa, que coisa boa. Seja Vivo poluía suicídio, né? E a gente não citava nome de empresa nenhuma. E as empresas começaram a cercar a gente, a me parar nos bares, pedindo, pelo amor de Deus, tira essa campanha, os funcionários não querem usar o uniforme da Vale, não querem usar o uniforme da CST, a gente precisa, vocês não podem fazer essa campanha. Eu falei, eu não citei vocês, estou falando Seja Vivo, poluía suicídio, nós não estamos falando quem está poluindo. Então, assim, se está chegando para vocês o recado, analise o que precisa ser mudado. E isso foi a gente fazia de uma forma muito incisiva, mas não sem diálogo, entende? E eu lembro da Feira do Verde, que já estava preparada, tinha o Teteco, que era vereador, né, propôs a Feira do Verde ali, que a gente estava inaugurando a Feira do Verde, a primeira Feira do Verde, depois virou um calendário, né? E as empresas falaram, a gente não vai patrocinar. Eu falei, tudo bem, não podemos trocar poluição por Feira do Verde. A gente não vai fazer. E eu vou falar, olha, não vamos fazer porque estamos sem recursos e a Vale não quer patrocinar, ou não sei quem não quer patrocinar, porque está interditada, ela vai permanecer interditada, porque a interdição é pela poluição. E nisso aí a gente foi trabalhando uma forma de ser incisivo, de não trocar alhos por bugalhos, entende? Assim, e tentando pontuar. Não estamos aqui contra nenhuma empresa, contra nenhum setor. A gente quer que o setor funcione da forma como a cidade precisa que ele funcione, de forma a trazer uma sustentabilidade. E isso não era muito aplicado, né? Eu lembro, tanto é que fomos para o Fantástico Show da Vida, foi minha única aparição, além de editar
a Vale, né? Assim, a Vale SST, né? E conseguimos assinar um termo de compromisso, conseguimos ajustar um planejamento, um investimento para a melhoria da qualidade. Eu acho que isso fez muita diferença, foi um imenso desafio, uma pressão gigantesca. Agora, aí ainda tinha uma certa estrutura. O mais difícil foram alguns setores mais retrógrados e muito fortes no Estado, como mineração, entende? Assim, como setor que trouxe para a gente, né, a morte até de ambientalistas, como o Paulo Vinha, né, o setor de extração de areias, de devastação, que era um pessoal que, como a gente dizia, conversa com revólver na mesa, né? Então, talvez um pouco, eles estavam aí precedendo um pouco o que hoje ocorre aí em algumas partes desse governo federal. Mas eu acho que a gente ali teve um enfrentamento, a gente teve que ter mais coragem, né, para trabalhar ali o desafio do manguezal, que era uma coisa muito forte. A gente nunca imaginou que para proteger um manguezal a gente teria que enfrentar o tráfico de drogas. A gente nem sabia que era um local privilegiado para os traficantes, entende? Então, a gente queria dar uma qualidade de vida melhor e terminar com lixão, com impacto ambiental e com impacto social daqueles lixões. E achamos ali um crime organizado, chegamos a ter que enfrentar a realidade do esquartejamento de liderança com a questão de usina. Então, muita coisa não veio nem à tona ainda, assim, talvez tenha vindo à tona, mas não de forma tão transparente. A gente tem até essa dívida de registrar um pouco essa história tal qual ela aconteceu. Então, foram desafios gigantescos que a gente tinha que ir para proteger o manguezal com segurança. Entende? Segurança que eu digo, seguranças disfarçadas, porque a própria polícia nunca daria uma cobertura total naquele momento, depois passou até a integrar esse esforço. Mas, inicialmente, proteger petistas, governo petistas, não era muito a política. Então, a gente teve que usar de artifícios e conseguir continuar atuando e se protegendo com ameaças maiores, né? E me lembro... Eu acho que a gente está diante de uma agenda de estudos e pesquisas maravilhosas. Nós vamos fazer uma breve interrupção, já já a gente volta, exatamente para eu tentar pincelar alguma desses pontos que você levantou, para, de repente, a gente, quem sabe, estimular jovens estudantes de história, geografia, economia, sociologia, antropologia, planejamento, para resgatarem a história. Minutinho só, e já já volta com Elô Dias, que tem muita história para contar.